Olá pessoal, de volta agora com a aula 7 do nosso curso de História do Anglicanismo. O tema de hoje, ou desse momento, será os documentos anglicanos. O que quer dizer isso? Cada denominação, cada igreja, tem documentos que nós podemos chamar de oficiais. São declarações de fé que mostram quais são as crenças daquela denominação. E a igreja anglicana não é diferente das outras. Nós temos alguns documentos que são eminentemente anglicanos. E você, como anglicano que o é, você deve conhecer estes documentos. Nós vimos que na caminhada da igreja, Isabel vai suceder a Maria em 1558, vai reunir um bom conselho para dar instruções a ela, como rainha que era ela. Sempre se esperou que ela se casasse e gerasse um herdeiro para continuar a linhagem da casa Tudor, porém ela entendeu que isso era um grande risco para a coroa, porque caso ela viesse a se casar com um homem, com um marido que quisesse dominá-la, a própria Inglaterra iria passar por problemas. Por conta disso que os estudiosos da vida de Isabel ou Elizabeth entendem que ela decidiu nunca se casar. Porém, ela vai conseguir grandes vitórias no seu reinado. Na verdade, ela é conhecida como uma das maiores rainhas da Inglaterra. É no seu reinado que vai ser publicado o livro, ou vai ser atualizado o livro de oração comum, com modificações que vão implementar cada vez mais as doutrinas, as crenças e a liturgia da Igreja Anglicana. Outro homem que nós conhecemos, Richard Hooker, um teólogo ainda hoje bastante influente na teologia da Igreja Anglicana, e ele vai publicar um trabalho voltado para a gestão da igreja, que ele vai chamar de Sobre as Políticas das Leis Eclesiásticas. E é com esse trabalho de Hooker que a teologia anglicana vai conseguir grandes avanços. Jaime VI, que era um rei na Escócia, ele vai assumir o trono da Inglaterra por conta de não haver sucessores para Isabel ou para Elizabeth. E ele reina sobre a Escócia, sobre a Inglaterra e também sobre a Irlanda. E ele vai gostar muito, vai simpatizar muito com a Inglaterra, e ele chega até a se mudar, vai viver na Inglaterra, e de lá ele administra essas 3 regiões. Inclusive, ele vai tentar impor, ou seja, vai tentar influenciar com que a Escócia receba a igreja anglicana. Vai ter reações muitas e profundas, e ele, na realidade, não vai conseguir, por conta da reação dos puritanos e do próprio povo da Escócia. Porém, é na sua gestão, no seu reinado, que vai ser publicada a Bíblia do rei Jaime, ou rei Tiago. Em inglês, Jaime é James, que vem do original, vem do hebraico, que no hebraico é Jacob. E ele, o rei Tiago, ou o rei Jaime, ele vai publicar a versão autorizada da sua Bíblia, que é bastante vendida ainda nos dias de hoje. E é o livro mais publicado na língua inglesa. Agora nós vamos ver os documentos que são efetivamente característicos da Igreja Anglicana. O primeiro é o livro de oração comum, em inglês o Book of Common Prayer, que tem a sigla BCP em inglês. É o livro oficial de orações da Igreja Anglicana. E também o nome de livros similares de outras congregações da comunhão anglicana. Nós, na província do Brasil,
nós temos o nosso livro de oração comum, este que foi publicado há pouco tempo. Ele recebeu a chancela para ser publicado do Colégio dos Bispos. Aqui temos o nome de todos os bispos que autorizaram a publicação desse livro. Então é baseado no antigo livro de oração comum, publicado lá na Inglaterra, que nós hoje chegamos à nossa edição do livro de oração comum da província anglicana no Brasil. Pois bem, Jaime vai ser importante na vida da igreja anglicana, porque vai publicar a Bíblia inglesa e durante o decorrer do reinado, né, de Elizabeth, de Eduardo, nós vamos ter, em primeiro lugar, o livro de oração comum, com a sua primeira versão do ano de 1549. Esse livro de 1549, ele foi logo sucedido por uma revisão de caráter mais reformado, mais protestante, mais evangelical, no ano de 1552, sob a direção de Thomas Cranmer, aquele nome bastante influente, o arcebispo de Cantuária, né? E esse livro, ele vai ser usado apenas por alguns meses, porque com a morte de Eduardo VI, em 1553, vai assumir a sua meia-irmã, Maria, ou Mary, como nós já vimos, que vai restaurar o culto católico romano. Maria, por sua vez, também não vai viver muito, né? 5 anos após a sua posse, ela morre, e em 1559 vai assumir Elizabeth, ou Isabel I, que vai reintroduzir o livro de oração comum da época do ano de 1552, com algumas modificações para torná-lo mais aceitável para os adoradores e para os clérigos mais tradicionais. Em 1604, Jaime I vai ordenar algumas mudanças adicionais no livro de oração comum, sendo a mais significativa a adição ao catecismo de uma seção sobre os sacramentos. Veja, cada rei ele traz um acréscimo, ele traz uma contribuição para os livros da igreja. Após os tumultuosos eventos que vão cercar a Guerra Civil Inglesa, aquela guerra por conta da destituição de bispos, do rei ou da rainha da Inglaterra e a implantação da República, né? Quando o livro foi novamente abolido nessa época, então com a volta, né, da monarquia, outra revisão, agora bastante modesta, vai ser publicada em 1662, que esse vai ser o livro ainda adotado hoje em dia pela Igreja da Inglaterra. É o livro da edição de 1662. Então nós temos aí uma capa do primeiro livro de oração comum, né? Book of Common Prayer, e o nosso livro de oração comum de hoje, editado, né, para a Igreja Anglicana no Brasil. O segundo documento oficial característico da Igreja da Inglaterra são os 39 artigos de religião. O que é isso? O que é que são os 39 artigos de religião? É a doutrina, é a base da crença da Igreja da Inglaterra. Eu vou mandar para você esses 39 artigos. Eu não me lembro, na verdade, se naquele livro que foi enviado para vocês, o livro editado, escrito por Dom Robson Cavalcante, se lá consta os 39 artigos de religião. Mas mesmo assim, eu vou mandar para o seminário para que vocês conheçam e tenham guardado esses 39 artigos de religião. Para que se alguém perguntar a você qual é a doutrina da tua igreja, você mostre os 39 artigos de religião. O nome é abreviado como os 39 artigos ou os 39 artigos em numerais romanos. Em 1562 foi aprovado e em 1563 foi feita a edição dos 39 artigos. É essa capa que você
tem aí no seu slide. Ele vai ser revisado em 1571. E tem esse site aí sobre os 39 artigos de religião. É um site também que você pode ler e lá tem discriminado os 39 artigos de religião e de fé. É bastante importante, meu irmão, minha irmã, que você, se possível, você possa imprimir esses 39 artigos, que você tenha guardado em casa, né, para você não decorar, né? Isso não é interessante, decorar, mas você saber que existe um documento que fala sobre as crenças ou as doutrinas da Igreja Anglicana. Relembrando, o primeiro documento é o livro de oração comum, o segundo documento, isso sem ordem de importância, tá? Mas estou falando apenas na sequência que nós mostramos aqui. Livro de oração comum, 39 artigos de religião e, por fim, nós temos o quadrilátero de Lambeth. Olha só, uma dica que eu dou para você, aluno. Quando você for fazer o exame da junta de capelães, que é aquele grupo de pastores e pastoras ordenados que examinam, que analisam os conhecimentos teológicos de cada candidato às ordens, né, sagradas. Então, olha só, sempre é feita uma pergunta sobre o quadrilátero de Lambeth. Procure então aprender, decorar, aí sim, se possível, esse quadrilátero de Lambeth. Como o próprio nome fala, quadrilátero vem de 4. Então aí nós temos 4 questões, 4 ensinos que são básicos para a Igreja Anglicana. E o que é então o quadrilátero de Lambeth? Aí abaixo você tem uma definição. O quadrilátero Chicago-Lambeth é o que delimita os 4 pontos essenciais da unidade na comunhão anglicana. O que é que significa isso? Ora, uma igreja não é ou não pode ser considerada anglicana se ela não seguir essas 4 crenças, essas 4 declarações que constam no quadrilátero de Lambeth. Esse quadrilátero, ele foi adotado na Conferência de Lambeth, uma cidade na Inglaterra, onde ocorrem conferências a cada ano, terminado em 8, ou seja, no ano de 1888. A Conferência de Lambeth promulgou o quadrilátero de Lambeth, que é baseado em uma outra declaração que já existia, né, que foi promulgada pela Câmara dos Bispos da Igreja Episcopal Protestante, que foi emitida em 1886 na cidade de Chicago. Por isso que esse quadrilátero ele também é conhecido como quadrilátero Chicago-Lambeth. Ele foi editado, os bispos reunidos na cidade de Chicago, eles tiveram essa ideia de declarar a crença básica, os pontos básicos para que uma igreja seja considerada da comunhão anglicana. Quais são esses pontos? Quais são esses quesitos? Em primeiro lugar, ou também não temos ordem aí de preferência, não. Mas nós mostramos aqui, em primeiro lugar, as Escrituras. O que é que significa isso? A Bíblia do Antigo e Novo Testamento, olha só, contém todas as coisas necessárias para a salvação. Não é o livro de oração comum que é necessário para a nossa salvação. Não são os 39 artigos de fé que também são essenciais para a nossa salvação. Não, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque nós podemos viver sem o livro de oração comum e sem também os 39 artigos. E isso apenas expressa a nossa fé. Mas a nossa fé é baseada nas Escrituras, nas palavras sagradas do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que delimita, né, uma igreja como membro da comunhão anglicana. É crer nas Escrituras. Em segundo lugar, é o episcopado histórico. O que é que significa isso? É uma
o episcopado histórico, ele é adaptado às diversas necessidades locais das nações e povos, chamados à unidade na diversidade da igreja. Ou seja, os bispos, eles existem na igreja desde o início da igreja cristã. Então, é necessário que cada região administrativa da igreja anglicana tenha pelo menos um bispo responsável pela sua administração para atender às suas diversas necessidades. Esse episcopado é histórico. O que é que significa isso? Ora, eu não cheguei aqui e me declarei como bispo. Não, eu agora sou bispo. Não, mas houve um processo, inclusive com eleição, para que eu me tornasse bispo. E eu, no momento em que fui eleito, eu passei pelo momento de culto, onde pelo menos 3 outros bispos, isso é necessário para que um bispo seja sagrado na igreja anglicana, que pelo menos 3 outros bispos, até de uma outra denominação que também tem o episcopado histórico, estejam presentes e impondo a mão sobre o bispo. Isso quer dizer que para eu ser ordenado, tiveram mais de 3 bispos aqui na Igreja Paz. Pois bem, aqueles bispos impuseram a mão sobre mim e outros bispos na ocasião, e nós recebemos essa imposição de mãos que vem desde a época dos apóstolos. Os apóstolos também impuseram as suas mãos sobre seus discípulos que foram enviados a pregar em todo o mundo. É verdade que algumas denominações, algumas igrejas, o cidadão chega e declara: eu agora sou o bispo dessa igreja. Mas isso não é episcopado histórico. O episcopado histórico, ele vem numa sequência de sagrações que vão chegar até os apóstolos de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a crença nos credos. O que são os credos? São declarações suficientes ou que mostram a nossa fé, a fé cristã. E que credos são esses que uma igreja anglicana deve declarar que crê? É o credo dos apóstolos e o credo niceno. Nós temos também na internet, né, esses credos que são publicados. Se possível também, acesse esses credos e guarde no seu arquivo para que você conheça uma parte bastante importante do quadrilátero de Lambert. E por fim, os sacramentos. Nós somos uma igreja sacramental, que cremos nos 2 sacramentos que foram instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que sacramentos são esses? O sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. Nós temos outros momentos que nós chamamos de ritos sacramentais, porém que não são sacramentos. Nós temos, por exemplo, a ordem dos pastores. Um pastor, ele é ordenado por um bispo e pela presença também de diversos outros pastores. Mas isso nós não consideramos como um sacramento, à semelhança do batismo, da Eucaristia, que foram instituídos diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Então guarde isso. O quadrilátero de Lambert, ele é delimitado por 4 pontos: as Escrituras, o episcopado histórico, os credos apostólico e credo niceno e os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Se você segue tudo isso, você é considerado um anglicano em perfeita ordem. Amém? Finalizamos aqui, então, a nossa 7ª aula. Que o Senhor te abençoe e nos vemos, então, na próxima aula, a aula de número 8. A paz para todos.